Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista, sempre recebendo personalidades e aqueles que são destaque na sociedade no Rio Grande do Sul passam aqui pela tela da Band TV com o Band Entrevista. Que está no ar neste sábado, lembrando você para acessar as nossas plataformas digitais no YouTube da Band. Band RS tem lá toda a playlist com todos os convidados que já passaram pelo Band Entrevista, além, é claro, de toda a programação da Band. Lembrando também que você me acompanha na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, com 60 minutos. Por isso que eu tenho aqui a minha xícara já híbrida, né, com 60 minutos e com o Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Lembrando também que você pode nos acompanhar no Instagram, Grupo Band RS, Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, Fabiano Brasil Oficial. No programa de hoje, eu recebo com muita honra o diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Carlão Toiler. Tudo bem, Carlão? Como é que tá? Tudo ótimo, Fabiano. Prazer em voltar para essa mesa aqui. Pois é, que você veio, começou uma vez, duas, três, e hoje já é um habitué. Habitué. Maravilha, uma honra para mim sempre ter a tua presença. A honra é minha. Grande Carlão Toiler. E também recebemos aí o convidado especial, Beto Lopes, que é Head de Inovação e que vai nos falar muito sobre inteligência artificial, que olha, quem não está acostumado, não está informado, não está vendo o que está acontecendo no mundo com a inteligência artificial, precisa se informar, porque já não dá nem para dizer que é o futuro, né, Beto? Mas é o presente, Beto. Perfeito. Obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso Band Entrevista, uma honra te receber. E também aqui mandar um abraço ao meu amigo Carlos Schmidt, presidente da Rede Plaza, que esteve conosco na semana passada. Exatamente. Excepcional programa, falando desse icônico espaço aqui em Porto Alegre, que é o Hotel Plaza São Rafael, e toda a Rede Plaza, que vem crescendo e agora, com 65 anos, uma nova identidade visual. Uma nova marca, né? Um patrimônio aí. Foi um grande programa também. Grande programa. Muito legal. Beto, bem-vindo. Obrigado. A minha primeira questão, depois eu vou passar para o Carlão, ela é que a inteligência artificial, ela vem para ajudar, ela vem. E ela é importante, é presente, já está acontecendo. Agora, como que se administra o lado positivo da inteligência artificial para diferenciar o que de negativo ela pode trazer caindo nas mãos erradas? Bem-vindo mais uma vez. Perfeito. Antes de mais nada, Brasil, é uma alegria muito grande estar compartilhando essa mesa com vocês aqui. Carlão, obrigado pelo convite. Realmente é uma alegria muito grande. Está tentando derrubar, ele está tentando me derrubar, e também a Maria Fernanda Luxinger, que está lá na nossa suíte, ao lado do Felipe, do Júlio, o Chiclete também está sempre na área. Tudo bem, Nanda? Aliás, bom dia para vocês, estão nos acompanhando. Bom dia, tudo bem? Como é que estamos? Bom dia, tudo bem. Olha só que lindos que eles ficam lá na central, né? Tudo bem? Grande Felipe, em que categoria? Maravilha. Mas muito boa a tua pergunta, gostei de começar abordando essa temática de inteligência artificial nessa perspectiva que, sem dúvida nenhuma, tem aspectos positivos e tem aspectos que podem ser efetivamente aí perigosos, digamos assim. Né? Nós gostamos muito de trazer uma abordagem sempre muito otimista da inteligência artificial. Né? A volta e meia a gente vai em eventos e vê algumas pessoas falando sobre os perigos da inteligência artificial, de que forma isso vai impactar no setor de empregos e, de alguma forma, uma pegada de substituição de seres humanos. E, na verdade, a gente acredita muito que a inteligência artificial está aqui muito mais para nos ajudar. Nós precisamos necessariamente baixar a guarda para a inteligência artificial, entender os benefícios que ela tem para nos ajudar, entender todos os pontos positivos disso e ter ela muito mais como aliada do que uma ameaça. A gente acredita muito que esse é um movimento que veio para ficar. Dificilmente nós vamos retroceder em relação a isso, né? Tem gente que questiona muito essa questão de ondas, né? Nós tivemos algumas ondas de tecnologia que daqui a pouco parecia que ia tomar uma proporção importante e que ficava no meio do caminho. Acho que a mais recente dessas ondas é a onda do metaverso, que por diferentes motivos a gente tem uma clareza hoje um pouco maior de que o momento talvez não seja mais adequado, mas a inteligência artificial, diferentemente de um metaverso, por exemplo, ela vem com uma força muito grande, muito provavelmente tende a ficar cada vez mais. Tem aspectos negativos em potencial? Sem dúvida nenhuma, a gente vem discutindo muito aspectos éticos da inteligência artificial. Né? E existem, dentro dessa perspectiva especificamente, 4 grandes fatores que são muito preocupantes ou que levantam uma bandeira amarela, um sinal amarelo que nós devemos cuidar. Né? Existe uma questão do viés do algoritmo, né? Então viés algorítmico, o que significa isso?
dependendo do padrão que você estabelece, dependendo dos dados com os quais as informações para a inteligência artificial são treinadas, ela pode enviesar a partir daquele histórico que você traz. Né? Então, tem um exemplo recente, muito icônico, até um pouco, recente não, mais antigo, mas muito icônico, da inteligência artificial que fazia a pré-seleção de candidatos da Amazon, por exemplo. Que por conta do seu histórico, de serem pessoas que tinham um perfil relativamente parecido, vindo de escolas, de universidades XYZ, com características até mesmo de cor e de sexo, que direcionava para um lado, acabava de alguma forma enviesando para contratar pessoas que fossem homens de cor branca por ter sido treinado diante de um contexto como esse. Então, o viés algorítmico, sem dúvida nenhuma, é uma questão de privacidade, né? O ChatGPT aí que impactou de uma maneira muito profunda a vida de todo mundo, virando o mundo de cabeça para baixo na virada do ano passado. Ele foi treinado em cima de muitas informações que não se teve qualquer tipo de autorização prévia, então existe uma discussão especificamente em relação à privacidade. O terceiro aspecto é essa questão de automação e empregos, né? Então esse é um tema que a gente pode aprofundar um pouco mais na sequência também. E por último, a propriedade intelectual. A gente vê muitas coisas surgindo e daí se discute de quem que é da tecnologia, é da pessoa que criou o comando para a construção daquilo, é com base no que foi treinado. Então tem uma série de aspectos aí que, se não estiver bem regulado e com diretrizes éticas bem direcionadas, podem representar algum tipo de risco, sem dúvida nenhuma. Pois é, até de passar para o Carlão, o que eu considero também interessante dentro desse contexto da inteligência artificial e que é mais popular, é justamente a questão de imagem, voz, enfim. A gente viu recentemente, a gente falava antes do programa, né, aquele comercial que reviveu Elis Regina. A gente viu que, e antes disso, aquele vídeo do Zico, com o pai dele narrando algo dele no Maracanã, que foi algo... O comercial da Coca-Cola, todo ele feito agora por inteligência artificial. Quer dizer, isso é para o bem, isso é para a emoção, isso é para realmente mostrar o quanto a nossa tecnologia pode chegar. Agora, o que preocupa é, daqui a pouco, a utilização de uma imagem de uma personalidade política, por exemplo, que vai colocar lá um anúncio de algo que não é verdade, é por isso que eu dizia, caindo nas mãos erradas. É essa a preocupação que muitas vezes faz que se tenha até a gente conversava antes do programa, aquele preconceito quanto à inteligência artificial, principalmente para aqueles que não têm tanto acesso à informação, né? Que a pessoa vai olhar lá o cara com a boca mexendo certinho, falando algo, e aquilo nunca foi dito. Nunca foi dito. Essa é uma questão que... E hoje, com o WhatsApp, isso acaba se proliferando muito rápido. Quando se vê, a informação foi até você desmentir o que você não fez, é algo que é interessante. E aí, claro, ficam vulneráveis aquelas que são personalidades conhecidas no mundo todo. Exatamente. Teve uma situação agora também até de imagens de nudes, né, de uma atriz que tiraram. A Veja, da semana passada, a capa era justamente essa. Né? Sobre isso. Carlão, mas por favor. Não, eu ia perguntar, Beto, quais são as maiores áreas de trabalho que têm oportunidades, quer dizer, que a inteligência artificial está aí posta e que vai revolucionar, já está revolucionando, o mundo já está claro. Mas quais são as áreas que mais vão estar sofrendo mudanças, sob o olhar do benefício e sob o olhar do cuidado que a gente tem que ter dos postos que vão ser, digamos assim, vai ficar mais barato utilizar inteligência artificial. Então, quais áreas têm oportunidade para o ser humano? Todas, na verdade, mas onde é que o ser humano tem que estar mais atento? Maravilha. Estamos aqui dentro de um contexto de comunicação que, sem dúvida nenhuma, está sendo impactado de uma maneira bem importante, mas eu escolheria, de alguma maneira, assim, talvez a questão de marketing. Perfeito. Né? O marketing é uma área que está sendo assim, impactada de uma maneira muito forte, numa profundidade realmente bem importante, né? Justamente pela capacidade da inteligência artificial generativa, a capacidade que ela tem de criar, de estruturar textos. Sim. Então, a velocidade e a capacidade de estruturação de texto que a inteligência artificial generativa tem, ela é realmente muito expressiva. Né? Então, dando os comandos corretos, entregando um contexto que realmente seja importante, ele tem uma resposta realmente muito expressiva. Né? Tanto em qualidade de texto, quanto em volume de texto. E isso acaba sendo uma realidade posta e que a grande maioria das empresas de marketing já está olhando para isso.
pelo menos aquelas empresas que estão antenadas, aquelas empresas que estão conectadas a essa nova realidade e que não estão negando esse contexto, não estão com aquela guarda baixa de achar que é uma onda que vai passar, essas sim já estão conseguindo, inclusive, sair na frente e colhendo resultados muito importantes por conta da eficiência, por conta da qualidade, por conta da exponencialidade que você consegue dar na produção, especificamente de conteúdo, produção de imagem, estruturação disso, diferentes vieses para diferentes redes que você compartilha e tudo mais. Perfeito. Então, o marketing está sendo muito impactado. Eu gosto de trazer um contraponto nessa linha também, e daí isso toca muito na minha pessoa, né, Carlão, que você conhece um pouco do meu histórico, de ter um background jurídico, ter sido advogado e ter advogado por 15 anos. Eu vejo esse mercado, o mercado jurídico, o mercado da advocacia, como um mercado que vai ser muito impactado também, né? Ao passo que nós temos ainda um pensamento mais tradicional, conservador e muitas vezes refratário ao novo dentro desse segmento, a realidade é que a inteligência artificial ela está vindo. Entendi, não, eu, Fabiano, justamente abriste a brecha para a pergunta que seria a próxima, né? Que é, como é que tu fizeste um movimento de, tu era sócio, fosse sócio de um grande escritório de advocacia e o movimento para a Beta House, que é uma consultoria de inovação fantástica. Conta um pouco para a nossa audiência aí, que acho que é um tema, né, Fabiano, muito caro para todos nós. Como é que foi o teu movimento de transição de carreira? E é interessante isso, Carlão, porque até eu falava no 60 Minutos da Rádio Bandeirantes na semana passada sobre essa questão dessa mudança de comportamento nos últimos anos das pessoas. Até pela própria expectativa de vida ter aumentado, as pessoas não mais começam uma carreira e morrem com aquela carreira. Exatamente. Elas mudam, às vezes, 2, 3 vezes de carreira. Não é nem de empresa, de carreira. De carreira, muda totalmente o seu norte. Né? Daqui a pouco o cara foi... Por exemplo, tem um caso que eu cito do meu amigo Nato Verlang. O Nato tinha uma outra profissão e agora ele é lutador de jiu-jitsu. Olha aí. E está em Dubai, inclusive, Uma competição na categoria, quase no sênior, agora vai me matar. Mas ele já é, inclusive quero trazê-lo aqui, porque é um exemplo muito legal de alguém que mudou totalmente e depois dos 40 foi que, não, eu quero lutar jiu-jitsu e é um atleta campeão do mundo, inclusive na categoria dele, que é o sub-45 ou sub-40. Assim. Como é que foi esse movimento de transição de carreira, Beto? Gosto bastante de tratar sobre esse tema. Muitas vezes algumas pessoas se conectam comigo justamente para contar um pouco dessa história e, logicamente, não é uma decisão fácil. Ela nunca é uma decisão fácil, sobretudo depois de uma carreira muito sólida que eu tinha. E é muito interessante, né? Normalmente, as pessoas mais difíceis para quem falar desse tipo de movimento são os nossos pais. Sim. Né? Então, meu pai e minha mãe, baby boomers, dentro daquela lógica de gerações. se formar, entrar numa empresa e crescer lá dentro, é mais difícil. Mas depois de 15 anos, realmente, né, não é uma decisão tão fácil. E eu gosto de contar, né? Eu sempre tive um viés empreendedor muito forte, né? Então, eu empreendi um escritório, esse escritório ele estava indo super bem e foi a partir desse meu escritório que eu acabei sendo incorporado para um escritório maior e me tornei, então, sócio do escritório, que foi até onde eu encerrei, digamos assim, a minha carreira como advogado. Eu brinco que não existe ex-advogado, né? A gente deixa de advogar, mas não deixa de ser advogado. Está suspensa. Mas o que eu costumo comentar muito, Carlão, é do quanto, muitas vezes, a gente, lógico, precisa entender o que nos brilha os olhos, o que efetivamente faz sentido para a gente. E por mais que tenha um pouco de inconsequência ou loucurinha em movimentos 180 de carreira, tem uma questão muito de instinto aí. Sim, de intuição, de intuição. Então, a maioria das vezes, quando as pessoas me perguntam, eu trago essa questão, porque para mim teve muito disso. Sabe? Era um momento que eu estava super bem, eu tinha níveis de reconhecimento super importantes, financeiramente, profissionalmente, absolutamente estável, mas de alguma forma estava faltando alguma coisa. Eu já era um advogado que gostava e estava muito conectado a movimentos de tecnologia. Me lembro de vir até participar de programas aqui na rádio para falar sobre movimentos de interseção de tecnologia com o mercado jurídico, por conta de movimentos que eu encabeçava junto com outros advogados que tinham uma cabeça parecida com a minha. Mas eu vi que eu queria muito mais do que trazer esse contexto dentro do mercado jurídico numa perspectiva muito maior. E foi a partir daí que, conversando com algumas pessoas, e eu acabei me conectando e tendo uma afinidade muito grande com quem é o meu sócio desde final de 2018, que é o fundador da Beta House, o Felipe Peck, meu amigo e sócio aí de longa data.
E o caminho foi absolutamente natural, né? Então eu deixei de ser um advogado consultivo de negócios que tinha um viés muito jurídico para ser consultivo em outras áreas que para mim tinham uma feição maior, brilhavam mais os meus olhos. E a dica que eu sempre dou é, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, mas por vezes a gente precisa botar a cabeça no travesseiro, pensar um pouco nesse instinto mesmo, nessa intuição que pode nos direcionar para caminhos que por vezes eles podem não dar certo e tá tudo bem, mas a gente foi lá e experimentou. E eu acho que é super importante quando você não está confortável fazendo o que você faz, buscar aquilo que de fato faça os olhos brilhar. E a jornada está sendo muito bacana, a gente tem uma alegria muito grande de tocar a Beta House, de empreender a Beta House, a gente está num momento super legal de crescimento de time, de abrir novos negócios muito por conta da inteligência artificial também. Claro. E aproveitando da melhor maneira possível. E esse caminho que eu acho que tem que ser uma coisa leve. Claro. Né? O trabalho tem que ser uma coisa prazerosa no final do dia. O melhor trabalho é aquele que a gente se diverte com ele, né? É uma criança brincando. Verdade. Ela se diverte, ela não vê o tempo passar. Beto Lopes, Head de Inovação, Carlão Toiler, comigo hoje aqui no nosso Band Entrevista, que vai para o intervalo, mas antes do intervalo você vai ver esse lugar espetacular, que é o melhor da culinária asiática aqui em Porto Alegre. Espetacular. É o melhor do Brasil em Porto Alegre. Ali na Casa Prado, aqui no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tem o Asiana, e você conhece agora ali na Dinarte Ribeiro. Obrigado, Felipe. Ele falou aqui no ponto, eu sempre confundo a Padre Chagas com a Dinarte Ribeiro. Dinarte, é. Quem não? Quem Mas é não? na Dinarte Ribeiro Quem não? tem o Asiana. E o Felipe está falando, sabe por quê? Porque nós vamos lá comemorar o final do ano lá no... aí eu falei para eles, é lá na Dinarte. Já viu até onde é que é? Já viu até onde é que é. É, a Nanda falou agora, eu quero também. Vai todo mundo. Vamos junto. Vamos lá. Asiana, intervalo, já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, hoje recebendo o Beto Lopes, Head de Inovação e também o diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, também diretor de marketing, Carlão Toiler. Eu tenho uma questão que ela é bastante interessante na minha ótica e eu gostaria de ouvir da sua, que é a seguinte, Beto, o que mais de impressionante você viu da inteligência artificial, aquilo que você viu e, nossa, isso aqui, e qual é o grande diferencial da inteligência artificial que vai fazer a diferença na vida das pessoas de fato? Vai facilitar a vida das pessoas? Maravilha. Olha, tem tanta coisa que a gente tem visto que realmente impressiona, que é difícil até de pontuar uma questão específica. Mas a capacidade de compreender contextos da maneira como você traz para ele um determinado contexto e a acurácia com que ele tem cada vez mais entregue de resposta. O que eu quero dizer com isso? Nós começamos ali, a gente foi duramente e positivamente impactado pelo chat GPT da OpenAI na virada do ano, ali no final de novembro, início de dezembro. E aquela realidade já trazia um contexto que realmente assim nos impressionava pela capacidade que tinha de compreensão da pergunta que você fazia e da qualidade de resposta que te trazia. Nós, a partir dali, nós evoluímos de uma versão para outra. E é impressionante o quanto, num espaço de tempo muito pequeno, a gente teve uma evolução na acurácia dessa resposta por conta da quantidade de dados que conseguiu se treinar a partir dali e a partir desse treinamento, entrega de valor. Então, daí é legal até compartilhar. Nós, hoje, dentro da Beta House, nós temos uma spin-off, nós temos uma plataforma de inteligência artificial que, casualmente, não por coincidência, né, tem por objetivo ajudar o setor jurídico com capacidade de análise, interpretação, redação e revisão de contratos.
E os testes que a gente começou fazendo na versão ainda gratuita do GPT 3.5, ele perdia, por vezes, essa capacidade de contexto, algo que quando a gente trouxe para a versão 4.0, que é a versão mais atualizada, agora, nessa semana, o Sam Altman, lá, o fundador da OpenAI, ele trouxe a versão 4.0 Turbo, que já traz ainda mais funcionalidades, e é impressionante como isso vem evoluindo assim numa velocidade muito grande num espaço de tempo pequeno. Mas eu me recordo da diferença do GPT 3.5 para o 4.0, essa capacidade de compreensão de contexto, de você entregar uma pergunta, mesmo sem um aprofundamento maior dela, e ela te responder com um nível de acurácia absolutamente fantástico, algo que a gente ainda estava engatinhando e que a gente viu cresceu num nível de exponencialidade realmente muito importante. Então, essa capacidade de compreensão do que você entrega é muito importante. Feito esse recorte, que eu acho que foi o primeiro grande impacto que eu tive, teve um vídeo que viralizou recentemente também, da OpenAI, que era sobre a capacidade que hoje a inteligência artificial do ChatGPT, na versão 4.0, tem de interpretar fotos. E eu não sei se vocês viram lá, a pessoa batia uma foto da máquina, de uma motocicleta, por exemplo, dizendo, olha, eu preciso de um banco de uma bicicleta, por exemplo, eu preciso subir o banco da bicicleta. Batia uma foto e dizia, olha, dê uma olhada no manual de instruções. Bate foto do manual de instruções, ele interpreta o manual de instruções e te orienta o que deve ser feito para levantar, por exemplo, o banco daquela bicicleta. Então, isso é realmente muito impressionante, porque ele tem capacidade de não só ler, mas ler e interpretar, entender o que está naquela e entregar. Então, essa capacidade de entrega e de tomada de decisão por conta própria são dois aspectos, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande aí e surpreende cada vez mais nessa perspectiva de, parece que é uma coisa que não veio para ser uma onda passageira e que daqui a pouco a gente vai conseguir retroceder. Muito pelo contrário, vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Beto Lopes, Head de Inovação aqui no nosso Band Entrevista. Nanda, quantos minutos nós temos até o final do programa? Mais 4 minutos. Mais 4 minutos. Carlão, por favor. Beto, que oportunidades de negócios... Que relógio, hein? Impressionante. Obrigado. Se eu tiver um relógio desse aí, eu fico só encadrando a hora. Obrigado, Fabiano. Que oportunidades de negócios? O nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul ele é caracterizado pelas empresas de calçado, pela área ali da serra, né? os arrozeiros, enfim, ele é bastante o agronegócio. Que oportunidades de negócios o Rio Grande do Sul, tu vês especificamente, acho que a Beta House está aí também, atenta a essas oportunidades, mas tu enxergas para esse ecossistema da economia do Rio Grande do Sul? Com a inteligência artificial? Sem dúvidas. A gente tem... A inteligência artificial, como nós já comentamos, ela vai impactar absolutamente todos os setores. Isso é um caminho sem volta, a gente não tem como trabalhar de maneira diferente disso. Eu vejo até talvez o viés de ser uma pessoa que adora inovação e que adora novas tecnologias, principalmente na perspectiva de inovação, eu gosto muito de entender cada vez mais o nosso público. E a compreensão do nosso público se dá cada vez mais a partir de dados que a gente consegue coletar. Até para buscar a solução das necessidades das pessoas. Durante muito tempo, as empresas elas partiam do pressuposto de conhecer o seu cliente e trabalhar de dentro para fora. Hoje, cada vez menos isso parece fazer sentido. A gente precisa fazer o caminho inverso. Quando nós tínhamos um futuro mais previsível, quando o futuro repetiu o passado, a gente conseguia projetar o futuro a partir de métricas do passado. Diante do cenário que a gente vive hoje, isso é absolutamente perigoso. Então, a gente não pode mais partir de inferências nossas ou conhecimentos nossos pretéritos para projetar esse futuro. E daí a inteligência artificial ela vai nos ajudar cada vez mais no trato direto com esse cliente, na captação de dados, interpretação, análise e depuração desses dados para ter uma eficácia e uma eficiência cada vez maior na entrega de valor para eles. E isso a gente pode fazer a partir de chatbots. Então, interagindo com ele, entendendo suas dores, entendendo suas necessidades, entendendo seus comportamentos, anseios e tudo mais, que vão entregar valor e a gente consegue, a partir daí, sem dúvida, cada vez mais, se conectar a ele e entregar mais valor no final do dia. Obrigado, Beto. E agora, já pertinho do final do programa, nós temos o Minuto Chefe com Anderson Caruso. Tudo bem, Caruso? Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia aos nossos espectadores. Hoje eu trago um super evento que vai acontecer na cidade de Porto Alegre, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Prazeres da Mesa ao vivo. São muitas pessoas referência em gastronomia nacional e internacionalmente, trazendo um conteúdo super interessante para todos os amantes da gastronomia. Rodrigo Belora, Marcos Live, Manuel Oliveira, Carlos Christensen, Vico Croco, Ieda Matos, Alexandre Baggio, Clarice Schwartzman, Mamadou Sene, Bruno Hoffman, Marcelo Schambeck e Rafael Jacobi compõem esse time de peso que vai trazer muito conteúdo ao Prazeres da Mesa ao vivo, que pode ser acompanhado tanto pelo YouTube como presencialmente. Mais informações, vou deixar o site aqui, www.prazeresdamesa.com.br. Esse foi o Minuto Chef. Um grande abraço, sábado que vem eu te espero. É contigo, Fabiano. Obrigado, grande Anderson Caruso. Clash of Chefs, vamos lá na final. Vamos né, lá na Carlão? final. Isso é muito Vamos bom. lá. Presença confirmada. Obrigado pela presença, meu irmão. Volte sempre, Obrigado viu? aí pelo convite. Quero ver o relógio da semana que vem. Maravilha. Obrigado, Beto. Satisfação, viu? Prazer. Muito Todo bom meu. falar sobre inovação, algo que eu também adoro e dizem, né, que a pessoa que é jornalista e aquariano gosta de tecnologias, está 100 anos à sua frente. Então, dizem que é verdade isso. Eu gosto de inovação e realmente é um grande papo. Vamos conversar também lá na Rádio Bandeirantes, nos 60 Minutos. Maravilha. Segunda a sexta, Será um às 8 da prazer. noite. Vamos combinar. Sem dúvidas. Obrigado, Beto. Eu que agradeço. Beto Lopes, Head de Inovação, conosco aqui no nosso Band Entrevista, que volta na próxima semana. Obrigado, Nanda. Obrigado, Rafael de novo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Júlio Neto. Obrigado, Jean, na edição. Nosso Ivan Salvaterra, na nossa gerência de operações. Luiz Eduardo Rezende, na nossa gerência de jornalismo. E a direção-geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se. Um grande sábado a todos e na segunda-feira tem os 60 Minutos, na Rádio Bandeirantes às 8 da noite. E o Band Entrevista volta na próxima semana com mais um convidado muito especial. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.